Depois da gente apresentar todos esses pontos, é importante que a gente apresente, obviamente, a solução para isso. Então, compartilhe esse vídeo com o teu marido, com o seu filho, para que eles entendam como voltar à virilidade, à macheza. Não ao machismo, não a ser estúpido, a ser ignorante, mas a ter essas características. Deus, em muitas pregações que você vê falando sobre masculinidade, a gente foca em 4 tópicos, 4 características que o homem deve ter para ser um bom homem, para a sociedade e para sua família. Primeira característica: o homem tem que ser protetor da sua família, tanto fisicamente como espiritualmente. Ou seja, cara, é o que eu sempre falo, inclusive falo para você. A gente tem que fazer exercício físico, tem que treinar uma arte marcial, porque é importante que nós saibamos proteger a nossa família fisicamente de alguma coisa que aconteça. Então, por exemplo, vamos supor que a gente tá andando na rua e alguém começa a tentar incitar alguma violência contra a Michelle, por exemplo, que é minha noiva. Cara, eu preciso saber me defender. Não de preferência violentamente, que eu saiba apaziguar e sair daquela situação, mas se necessário. Entende? Então o homem, ele tem que proteger a sua família desse tipo de coisa. E assim, de violência psicológica também. Porque às vezes a sua mulher chega e fala: caraca, meu, tá acontecendo isso, sei lá, com um patrão, com uma mãe que às vezes é uma mãe opressora, com um pai. O homem que tem a obrigação de cuidar da sua família tem que proteger. Fulaninho não vai falar assim com a minha esposa, não. Ah, mas é a mãe dela. Não importa, é a mãe, é o pai. A partir do momento que você é marido, não vai esses namoradinhos metidos a besta querer ficar confrontando a mãe dos outros. Mas assim, a partir do momento que você é marido, as pessoas não podem falar com a sua esposa de qualquer jeito. Ah, o pastor fulano de tal falou da minha esposa. O pastor fulano de tal não pode falar com a sua esposa de qualquer jeito. Cara, eu acabei de lembrar de um vídeo, na verdade tá muito conhecido, do pastor Júnior Trovão. Mano, esse aqui é um exemplo que eu não vou nem citar. Cara, esse é muito bom. Esse mano. é muito bom, cara. Pô, o cara dando em cima da sua mulher e você não falando nada. Cara, você tem que proteger a sua esposa. Você tem que proteger a sua família. Sabe, às vezes o seu filho tá lá com o celular vendo um monte de porcaria e você não sabe. Ah, não, deixa o menino, não. Proteja. Tá vendo o quê? Tá assistindo o quê? Às vezes a sua esposa, ela tá se envolvendo com umas amizades, igual lá no Éden, envolvendo com umas mulheres fofoqueiras. Fulaninha não quer aqui dentro de casa. Não quero, fulaninha faz isso de errado, isso e isso, tanto para a esposa quanto para os filhos. A gente tem que ter essa postura de proteção e de fiscalização. Não é imposição. Mas quando você vê algo que está acontecendo de errado, você necessita se impor. Não pode deixar a sua mulher se envolver com qualquer amizade. Não pode deixar os seus filhos verem qualquer coisa no celular, fazerem o que quiserem. É a função sua proteger a sua família fisicamente e psicologicamente. Cara, e espiritualmente. O cara tem que ser um cara de oração. Para quando vê ameaça maligna, problema na família, por exemplo, muita discussão. O homem tem que saber apaziguar discussões. Isso é ser protetor espiritual. É você ver que ali, às vezes, por exemplo, até você está numa discussão com a sua esposa, você tem que saber apaziguar. Como homem, não é colocar o dedo na cara dela. É quando você estiver errado, putz, eu tô errado, me desculpa. Quando você não estiver errado, troca uma ideia, cara. Conversa, senta, apresenta os pontos e saiba ser um pacificador. Ser protetor é ser pacificador. Cara, eu tava pensando numa situação aqui, um exemplo muito bem elaborado. Eu vou te fazer uma pergunta pra você, João. Essa questão de proteção física, cara. Você tá na sua casa com a sua esposa e seus filhos e entra um cara pra assaltar a sua casa. Armado. Mano, a gente tem que ter uma visão de ser homem, de que não é porque Jesus é paz e amor, ele é paz e amor, que ele não tem princípios. O evangelho, ele não te traz motivo
pra você ser omisso e covarde, meu irmão. Se, mano, se eu tô namorando, eu tô com a minha namorada, o cara vem assaltar, fazer qualquer coisa, a primeira coisa que eu vou fazer, mano, é colocar lá pra trás de mim e eu vou bater de frente com o cara. Lógico. Sem pensar 2 vezes, mano. Por quê? Isso não é porque é instinto masculino, é porque é seu dever de fazer isso aí, irmão. Porque eu já vi muitas vezes, cara, o cara deixar a mulher lá sofrendo, sei lá, o cara, vamos supor, tá sentando na minha casa. Ai meu Deus, eu tô com medo, não vou fazer nada, o cara tá batendo na minha... Ah não, eu não posso fazer nada porque o evangelho não deixa eu fazer, não. Pelo amor de que Deus, é isso, irmão. Não. Você tem que se defender, é a sua família. É o seu bem mais precioso depois de Deus, Jesus Cristo. Sim. Então você tem que sim saber se defender. E claro, não é sair aí na rua bater todo mundo, achar que é um macho. Não. São momentos que vão pedir pra você se defender. Sim. Você defender a sua esposa. Como o João falou aqui, tantos momentos em que você vai precisar usar muitas vezes a força física, ou para defender a sua família, como também psicologicamente, né? Sabe, sei lá, se o cara me der da sua mulher, você vai ficar, ah não, o evangelho não deixa eu discordar disso aqui, então eu vou ficar omisso e eu vou deixar do jeito que tá, eu não vou lidar com isso, não. Lide com isso, lide com os filhos, lide com a sua esposa, muitas vezes, quando o João falou aqui, cara, tá numa discussão, saiba apaziguar, não dá pra apaziguar, cara, senta e conversa, porque você, homem, tem que saber orientar a sua mulher à luz da palavra. Agora a gente vai pro próximo tópico, e esse é polêmico, cara. Provedor. Cara, vamos lá. O homem necessita ser o provedor. Por quê? Porque você trampar nesse mundo, você trabalhar e levar o sustento para casa é muito difícil, muito angustiante e você precisa ter uma estrutura muito forte porque o mundo é muito hostil. João, mas não dá hoje em dia. A mulherada faz. O que a gente tem de mãe solteira que faz tudo isso aqui, não tá escrito. Aí você vai me dizer que agora não dá? Cara, qualquer homem com 2 meses de convertido fazia de tudo para levar o sustento para sua casa. Eu não estou falando de luxo, não estou falando de viagem, não estou falando de cruzeiro, não estou falando de McDonald's toda semana, não estou falando de pizza, eu estou falando contas básicas. Um teto, um aluguel, água, luz, telefone e comida. O homem tem que ser o provedor da sua casa. O homem que não é o provedor da sua casa está em pecado. Pecado, de fato. Porque você não pode permitir que essa responsabilidade esteja sobre os ombros da mulher. E assim, a mulher trabalha também. Ela ajuda nas contas. Mas o provedor é você. Então assim, ainda que os dois trabalhem por um período, estão construindo a vida, lindo, maravilhoso, show. Não tem problema os dois trabalharem e os dois exercerem funções financeiras na casa. Mas é obrigação do homem. As contas brutas, o mais difícil, é obrigação sua custear todas essas coisas. Não venha com essa falácia, ai, não vou pagar a conta. Você está sendo frouxo e está em pecado. É função nossa. E é difícil mesmo, mano. Ah, João, é fácil? Não. É muito angustiante. Você tem que trabalhar muito, tem que ser muito, tem que arranjar emprego. Homem desempregado e preguiçoso é abominação para o Senhor. Então, Deus, peça condições para Deus. Que eu não seja um preguiçoso. A sua casa tem que estar em ordem e você tem que ser o principal provedor. E não só de dinheiro, mas também tem que ser o provedor de atividades recreativas. Ou seja, brinca com seus filhos, brinca com a sua esposa, provedor de atenção. Tem que ser aquele que escuta, aquele que interage. E principalmente, mano, o provedor de alegria. Quando tu chegar na tua casa, tem que transbordar, a galera tem que, caraca, meu pai chegou, caramba, meu marido chegou. Você tem que ser aquele que provém paz na sua casa. E financeiramente também. Cara, a gente tá falando aqui sobre a questão, né, da provisão. E eu quero sair um pouco do âmbito do casamento em si e trazer um pouco para nós, jovens solteiros não casados. Cara, você, homem, que já tem responsabilidade, maior de idade, vai ter suas coisas. Quero trazer um pouco pro âmbito de namoro e pro âmbito familiar entre filhos e pais. É o seguinte, cara, você já tem aí seus 18, 17 anos, cara, você não vai morar na casa dos seus pais para sempre.
Você não vai aprender a ser homem, a ter essas coisas quando você casar. Ah não, eu vou viver minha vida aqui embaixo da minha avó ou dos meus pais. Aí quando eu casar, eu assumo essas responsabilidades. Não, cara. É uma coisa que você, homem, tem que fazer desde o período em que você identifica, pô, agora eu estou crescendo, eu estou amadurecendo e eu preciso ir atrás das minhas coisas. É pegar o fardo pra si mesmo. Exatamente. E isso, no quesito familiar entre pais e filhos, é muito importante o homem, tanto o homem como a mulher, mas principalmente o homem, já aprender isso na família. Porque, cara, você tem um exemplo em casa que é seu pai. Pode ser um bom exemplo ou não, mas você tem que dar o exemplo. Cara, se você mora, por exemplo, um homem que mora com a mãe apenas, não tem o pai, somente filho e mãe. Cara, a sua mãe sempre vai ter de trabalhar. Aí a sua mãe chega em casa, o bonitão tá lá no sofá jogando videogame, e conversando com os amigos, fazendo qualquer outra coisa, vai atrás de emprego, vai atrás de estudo, a mãe que se lasca pra fazer qualquer coisa. Não, cara, não é assim. Então o jovem também tem a responsabilidade daquilo que você faz. Não somente, cara, vai dividir uma conta, divide uma conta com a sua mãe. Paga, divide contas. Vai fazer compra em casa? Pô, mãe, tá difícil pra você? Esse mês eu banco isso aqui, sabe? Cara, seja um homem antes de se casar. Porque quando você se casar, se você não tiver isso aqui, cara, você vai destruir seu casamento. Porque, primeiro, como é que você quer se casar sem ter responsabilidade? Isso não existe, cara. Isso não existe. A Bíblia fala, né? Deixará o menino pai e mãe? Não. Deixará o homem pai e mãe e se unirá a sua esposa e ambos serão uma só carne. Então é necessário assumir fardos. Vai estudar, vai trabalhar, vai aprender a investir, irmão. Dá um jeito, tá? Agora a gente vai falar das duas funções não menos importantes, que são mais funções espirituais. O espírito da sociedade está completamente destruído e morto. Por quê? Falta de liderança espiritual. As igrejas estão sendo lideradas por mulheres aos rodos. Mulheres que pregam, mulheres que ensinam. E por quê? Falta de competência desses homens. Então, outras duas funções que Deus manda nós termos é o sacerdote e o profeta. O que é o sacerdote? O sacerdote é aquela pessoa que conduz a sua família até o Senhor. Então, é o homem que deve ler a Bíblia, orar, conduzir, faça culto nos lares, cara, pelo amor de Deus, faça cultos nos lares. Quem tem que organizar? A sua esposa? Não, é você que tem que organizar. É você que tem que trazer e levar a sua família até Deus. Você não pode deixar sua família, espiritualmente falando, faminta. Você precisa alimentar os seus filhos e a sua esposa com a palavra diária. E o profeta, ele faz o contrário. Um profeta é que leva a palavra de Deus à família. Ou seja, tu tem que ser um homem de oração. Cara, por exemplo, na maioria das igrejas a gente tem um círculo de oração, né? Que são mulheres que oram abençoadíssimas. Mas a gente tem homens que não sabem orar. Às vezes tá lá, o líder fala assim, ó, fulano, faz uma oração. Cara, que é isso? O cara não sabe fazer uma oração. O cara não sabe se prostrar diante de Deus. Cara, isso é completamente antibíblico. E você tá levando a sua vida espiritual e a vida de todas as pessoas que te rodeiam, cara, pro limbo. E provavelmente, cara, se você não tem uma vida de oração assídua, uma vida de devocional assídua, nem crente você é. Isso é um fato. Ah, João, não dá tempo. Cara, desculpa, não deixa essa desculpinha não. Galera, muito obrigado por ter visto nosso canal de cortes. Segue nossas redes sociais que estão na descrição e o Spot também. Um abração e valeu!